E aí, pessoal, tudo bem? Estou ajeitando aqui o microfone e vou dar sequência à nossa aula, né, o segundo bloco, na verdade, o terceiro bloco na parte de direitos sociais, tá? Dando sequência aqui, eu vou falar sobre a terceira dimensão. Na verdade, não vou falar sobre a terceira dimensão, especificando aqui a terceira dimensão, terceira geração, detalhando aí os direitos transindividuais, tá bom? Ou coletivos em sentido amplo. Então, estou com meu amigo Tiago, aí vai dar sequência na medida do possível. Eu tenho que sempre olhar para a câmera aqui na frente e depois tento mostrar o material para vocês, tá? Então, vamos lá, Tiagão. Vamos lá então, pessoal, na sequência do nosso curso de Direitos Sociais, trabalhando aí com a parte dos direitos transindividuais ou coletivos em sentido amplo, que representa a terceira geração. Então tem que tomar um certo cuidado, né? Por quê? Porque quando você tem uma questão de prova que, por exemplo, destaca que o meio ambiente ele é um direito coletivo, você tem que pensar sempre o quê? Em direito coletivo em sentido amplo, que é o gênero. Mas esse direito coletivo em sentido amplo, também chamado de transindividual, é um direito que ele possui três segmentações. Primeira segmentação são os direitos difusos. Segunda segmentação, os direitos coletivos em sentido estrito. Terceira segmentação, os direitos individuais homogêneos ou acidentalmente coletivos. Ok? Tá. Então eu vou detalhar para vocês a característica de cada segmentação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar na tela, vou falando e vou apresentando ali a parte escrita para você gravar de forma mais efetiva. Então na tela, por gentileza, então nós analisamos aqui as questões envolvendo os direitos difusos, os direitos coletivos em sentido estrito, os direitos individuais homogêneos ou acidentalmente coletivos que representam aqui os direitos transindividuais ou coletivos em sentido amplo. Tudo bem? Tá. Mesma tabelinha e agora eu vou falando e vou preenchendo com os conceitos. Todas as vezes que você ouvir falar em direitos difusos, os direitos difusos são direitos que eles não vão alcançar um grupo determinado, não vão alcançar uma pessoa determinada. Eles alcançam todos na essência do pronome indefinido. Ou seja, você tem ali os direitos difusos, eles atingem pessoas e grupo indeterminados. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, tá lá. Direitos difusos, pessoas ou grupos indeterminados. Tudo bem? Esses direitos difusos, eles estão linkados em uma situação de fato. Perfeito? Não é uma situação jurídica, é uma situação de fato. E esse direito, ele tem uma característica de ser indivisível, que representa ser um direito indivisível. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui o meio ambiente, tudo bem? Então, estou falando e vou colocando aqui para vocês. Será que quando uma pessoa ela vai usufruir do meio ambiente, né? Quando você tem ali que o meio ambiente é um direito difuso, é possível segmentar o meio ambiente, né? O usufruto do meio ambiente para determinado grupo de pessoas? Dizendo o seguinte, ó, esse grupo aqui tem direito a usufruir do meio ambiente, esse outro grupo aqui não tem direito. Será que isso existe? Negativo. Isso não existe, tá bom? Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que o meio ambiente, ele é um direito coletivo em sentido amplo ou transindividual, mas ele se enquadra mesmo numa característica de direito difuso. Então, os direitos difusos alcançam todos. Pessoas indeterminadas, grupos indeterminados. São direitos que estão linkados numa situação de fato. Ele é indivisível, não consigo dizer o seguinte, não consigo separar, falar assim, ó, esse grupo que tem esse direito e esse grupo não tem esse direito. Não tem como fazer isso. Ele é um direito indivisível. Tudo certo? Preparados agora? Nós vamos para os direitos coletivos em sentido estrito. Então, na tela, por gentileza, ao analisar direitos coletivos em sentido estrito, vamos fazer o seguinte, esses direitos coletivos em sentido estrito, eles alcançam pessoas indeterminadas, porém em grupo determinado. Então você tem lá pessoas indeterminadas, certo?
e um grupo que ele é determinado. Tudo bem? Legal. Esses direitos coletivos em sentido estrito, eles vão estabelecer uma relação jurídica, então vou colocar aqui para vocês, tá? E são direitos indivisíveis, ok? Tá, professor, eu queria um exemplo, né, de direito coletivo em sentido estrito, alcançando aqui um grupo determinado, ou seja, você conhece o grupo, mas você não conhece as pessoas. Bom, o exemplo mais clássico, que eu posso até também trazer outros, não tem problema, mas um exemplo aqui que a doutrina sempre estabelece é a promoção de magistrados. Então vamos lá, só para você entender. Pode jogar aqui para mim, por gentileza. Você conhece todos os magistrados do Brasil? Não. Mas você sabe que é um grupo determinado. Então, quando você tem na própria lei orgânica da magistratura, ou até na Constituição Federal, que a promoção de um magistrado é por antiguidade ou merecimento, de forma alternada, né, essa questão da antiguidade e merecimento, nesse caso específico, eu tenho um direito coletivo em sentido estrito, porque há uma relação jurídica, há uma relação que está disposta em lei, está disposta aí numa norma, até na Constituição Federal. Então, nessa situação específica, eu tenho pessoas indeterminadas, juiz, eu não conheço, mas o grupo ele é determinado, que estão vinculados numa relação jurídica. E o exemplo aqui, uma característica aqui marcante é que esse direito ele é indivisível, ou seja, será que o magistrado X, Y, Z, esses magistrados, dentre esses três, situação hipotética, desses três magistrados, somente 2 que podem ser promovidos? Não existe isso. Então, a promoção de magistrados acaba sendo um direito coletivo em sentido estrito, porque ele é indivisível, ou seja, alcançam todos os magistrados que cumprirem os requisitos, e esse direito está vinculado numa relação jurídica. Então, esse é o direito coletivo em sentido estrito, que é uma espécie de direito coletivo em sentido amplo, também chamado de direito transindividual. É isso que você tem que gravar. Tudo bem? Entenderam? Então, pessoal, tome um certo cuidado com essas questões, tá? Bom, analisando aqui os direitos coletivos no sentido amplo, faltou só uma classificação. Eu tenho os direitos individuais homogêneos ou acidentalmente coletivos. Então, vamos seguir a mesma dinâmica. Vou pedir para o Tiago jogar na tela para vocês. Nós vamos analisar o que está na tela e depois, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a revisãozinha e eu vou comentando aqui com vocês, tá? Então, está lá, ó, direitos individuais homogêneos ou acidentalmente coletivos. Esse direito individual homogêneo ou acidentalmente coletivo, ele está caracterizado por pessoas indeterminadas e grupo determinado. Então, você tem lá pessoas indeterminadas, ok? E grupo determinado. São direitos que estão vinculados numa situação de fato, não é uma situação jurídica, é uma situação de fato, ok? Esses direitos são direitos considerados divisíveis, tudo bem? Então, os direitos individuais homogêneos ou acidentalmente coletivos são direitos divisíveis que podem ser exercidos ou não. Então, peraí, exercido de forma individual? Sim. Então, vamos lá, deixa eu só mostrar isso para vocês. Essa questão de direito individual homogêneo ou acidentalmente coletivo é muito marcante quando você tem a ação de consumidores, perfeito? Então, existe uma ação de consumidores que foram lesados, então vou colocar aqui para vocês, está lá um exemplo, ação de consumidores lesados por defeito de produto ou serviço, e aí vai ficar mais claro se caso, ou melhor, quando eu coloco aqui um caso prático envolvendo ali uma série de consumidores que compraram um determinado produto, esse produto ele veio com defeito, nada impede que todos esses consumidores em litisconsórcio, eles ingressem com uma ação judicial, assim como pode ser um consumidor ingressando com ação judicial, não vai fazer diferença. Então, por isso que os direitos coletivos em sentido amplo, ou transindividuais, que trazem uma espécie, que são os direitos individuais homogêneos, ou acidentalmente coletivos, eles são direitos divisíveis, porque geralmente vinculado aqui à relação dos consumidores. E os consumidores podem ingressar
coação tanto individualmente ou em litisconsorte. Tudo bem? Tranquilo? Então, tudo isso compõe a terceira geração ou terceira dimensão dos direitos fundamentais. Então, a terceira geração ou terceira dimensão, caracterizada pelos direitos transindividuais ou coletivos em sentido amplo, que possui 3 segmentações. Direitos difusos, que são direitos em que você não consegue identificar o grupo, nem consegue identificar a pessoa. Esses direitos são indivisíveis porque eu não consigo lhe separar quem vai ter esse direito. Perfeito? E esses direitos são vinculados a uma relação de fática. Perfeito? E essa relação fática, temos aqui como exemplo o usufruto do meio ambiente. Então tá lá, direito difuso. Tá? Direito coletivo ou direitos coletivos em sentido estrito, eu não consigo identificar as pessoas, mas consigo identificar o grupo que pertence a essas pessoas. Há uma relação jurídica disposta em lei e norma constitucional nesse tipo de direito. Por quê? Porque quando você tem ali um direito de relação jurídica, ele acaba sendo afunilado. Por isso que é chamado direito coletivo ou direitos coletivos em sentido estrito. Aí eu dei o exemplo dos magistrados. Vamos colocar do policial. PRF. Você conhece todos os PRFs? Não. Mas você sabe que é um grupo determinado e as pessoas são indeterminadas. Grupo determinado, pessoas indeterminadas. Esse tipo de direito em si, ele vai estabelecer a relação jurídica, porque, vamos colocar o exemplo da promoção dos PRFs. Todos os PRFs que quiserem cumprir a lei, as condições para serem promovidos, vão cumprir e serão promovidos. Não tem como dividir esse direito. E os direitos acidentalmente coletivos ou individuais homogêneos são aqueles direitos vinculados às relações dos consumidores. Eu consigo ali identificar o grupo, beleza, mas eu não consigo identificar as pessoas, mas esse grupo está vinculado numa relação de fato, não é uma relação jurídica. E ele pode ser dividido, ou seja, uma pessoa só pode ingressar como um consumidor só pode ingressar com uma ação, assim como todos os consumidores lesados numa ação só. Tudo bem? Então, infelizmente, isso daqui você tem que memorizar, não tem jeito. Vamos fazer exercício? Vou fazer exercício com vocês, tá? Então, fazendo exercício, jogando aqui na tela, olha aí, ó, uma questãozinha adaptada. Vamos lá? Questãozinha adaptada. Os direitos coletivos, lato sensu, são considerados direitos de terceira geração, como demanda de uma sociedade industrializada, com rápido desenvolvimento de tecnologias que o direito procura acompanhar para suprir as necessidades coletivas. Então, doutores e doutoras, você tem ali direitos coletivos lato sensu, no seu sentido amplo. São considerados direitos de terceira geração, certo? Como demanda de uma sociedade industrializada. Aí se eu voltar aqui para vocês, ó, rapidinho, vai ficar tonto, hein? Você vai ver que está certo aqui, ó. Os direitos transindividuais que representam a terceira dimensão são direitos de uma sociedade industrializada. Então, essa alternativa aqui, por enquanto, né, eu não li ela toda, mas por enquanto está certa. Está lá, sociedade industrializada com rápido desenvolvimento de tecnologias que o direito procura acompanhar para suprir as necessidades coletivas. Então, questão perfeita, questão correta. Está lá. Ok? Perfeito? Vamos lá. Próxima questão. Olha essa questão de técnico, né? Questão que envolveu até um julgado do Supremo Tribunal Federal. Praticamente é o que está no julgado. Então você vê, é uma questão de técnico que copiou praticamente o julgado do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu falo para você que concurso de nível médio superior hoje em dia é mera formalidade. Mas vamos lá. O direito do meio ambiente é típico direito de terceira dimensão e constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva. Vamos lá, o meio ambiente, ele é da terceira dimensão? É. E ele tem uma titularidade coletiva? Olha, se eu colocar que essa questão ela está errada, eu estou negando a titularidade coletiva do meio ambiente em relação à terceira dimensão. Só que tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Eu sei que o meio ambiente pertence, na sua especificação ali, ou seja, sendo mais direcionado, aos direitos difusos. Mas os direitos difusos, eles compõem uma espécie do gênero
direitos coletivos em sentido amplo ou direitos transindividuais. Então, eu tenho direitos coletivos em sentido amplo ou direitos transindividuais. E aí? Então, essa questão, se você colocar que ela está errada, você vai estar afirmando que o direito ao meio ambiente não integra o grupo dos direitos coletivos. E como não especificou, porque foi assim na decisão do STF, é claro que faz aqui uma certa inferência aos direitos coletivos em sentido amplo. Bom, o gabarito oficial dessa questão foi correto. E aí vou mostrar até o julgado do Supremo Tribunal Federal para vocês. Então, jogar na tela, por gentileza. Vou marcar aqui o gabarito. Estou marcando aqui o gabarito para vocês. Tá? Vou tentar fazer aqui com a mão. C de certo. E aí eu vou para o julgado. Olha aí o julgado. O direito à integridade do meio ambiente, típico direito de terceira geração, constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente à própria coletividade social. Ok? Então você tem aí o julgado do Supremo Tribunal Federal. Eu era essa parte vermelha, tá vendo lá? Ó. O direito ao meio ambiente é típico direito de terceira geração. Ele constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva. Agora, olha a questão de nível médio. O direito à integridade do meio ambiente é típico direito de terceira geração e constitui prerrogativa de titularidade coletiva. Copiou e colou, né? Copiou e colou a decisão. Tudo bem? Tá. E aí, nós vamos analisar aqui a quarta geração ou quarta dimensão dos direitos fundamentais. Essa quarta geração ou quarta dimensão, ela tem duas correntes. Tá? A primeira corrente fala que essa quarta geração ou quarta dimensão é a geração que envolve a globalização, biotecnologia e a bioengenharia. Então vamos lá? Tá aqui, ó. Quarta geração ou quarta dimensão. Globalização, biotecnologia e bioengenharia. Quem trabalha com isso? Quem trabalha com essa quarta dimensão ou quarta geração? O Celso Ribeiro de Bastos, o Norberto Bobbio, o André Ramos Tavares. Vamos colocar? Então tá lá, ó. Celso Ribeiro Bastos, Norberto Bobbio e André Ramos Tavares. Esses trabalham com a quarta dimensão ou quarta geração. Tudo bem? Ok. Tá. E aí, essa é a primeira corrente. A segunda corrente é do professor Paulo Bonavides. E ele diz que a quarta geração ou quarta dimensão é a geração da democracia, do direito à democracia, do direito à informação e do direito ao pluralismo. Ok? Então você tem aqui, ó, quarta geração. Geração do Paulo Bonavides, na corrente, né, do Paulo Bonavides, é o direito à democracia, é o direito à informação, é o direito ao pluralismo. Tudo certo? Então tá aí. Ok. E aí, essas duas correntes são cobradas? São. Tá? Deixo claro que não tem assim, aqui é mais cobrada. Aqui é mais cobrada, vou ser bem sincero, depende da banca. Por exemplo, se for a banca CESP-NB, a mais cobrada é o posicionamento do Celso Ribeiro de Bastos, Norberto Bobbio ou André Ramos Tavares, que é a globalização, biotecnologia e bioengenharia. Agora, se for FGV, a mais cobrada é do Paulo Bonavides, direito à democracia, informação e pluralismo. Então vai depender da banca. E aí vamos lá, quinta geração, quinta dimensão também tem correntes. Então você tem aqui o posicionamento que destaca a quinta geração ou dimensão é da cibernética. Quem destaca isso é o José Alcebiades de Oliveira Júnior. Então tá aqui, ó, José Alcebiades de Oliveira Júnior. Tudo bem? Porém, essa é a primeira corrente. Porém, o professor Paulo Bonavides, ele destaca que a quinta dimensão ou quinta geração é a geração do direito à paz. Então tá aí, ó, Paulo Bonavides. Tudo certo? Então, pessoal, infelizmente, nós estaremos pisando sobre ovos. Quinta geração ou dimensão pode ser cibernética ou pode ser direito à paz. Quarta dimensão ou quarta geração pode ser globalização, biotecnologia e bioengenharia. Ou direito à democracia, direito à informação e direito ao pluralismo. Tudo bem? Ok? Depois nós temos a sexta dimensão
ou sexta geração. Essa sexta dimensão, ou sexta geração, poucos sabem sobre ela, mas tem sido cobrada em concurso público. Aqui no Rio de Janeiro já foi cobrado em concurso da Defensoria Pública, isso já tem até um certo tempo, já vem em concurso do Ministério Público, então tem que tomar um certo cuidado, tanto em analista, né, não no grau de membro do Ministério Público, mas também em grau de servidor do Ministério Público, tá? Analista, técnico, essas coisas. Acho que foi analista, tá bom? Então o que é a sexta geração? Eu acho fantástica essa sexta geração. Essa sexta geração é o direito de buscar a felicidade. Tudo bem? Como assim? Então é o direito da felicidade? Não. Felicidade é estado de espírito. Ok? Então eu quero que você entenda isso. A felicidade é a forma em que você encontra, a melhor forma, vamos colocar assim, que você encontra para interpretar os fatos externos que acontecem na sua vida. Então vamos lá, olha só, vamos colocar aqui uma situação hipotética. Vou contar um fato que aconteceu comigo hoje. Né? Eu tenho uma caneca que eu adoro, uma caneca de vidro, né, uma caneca ali da Harley Davidson, que eu gosto muito de moto, enfim. E aí eu tenho essa caneca, já tenho, sei lá, uns 15 anos, por aí. É uma caneca antiga, né, de vidro. E aconteceu, eu estava tomando água nela, né? Enfim, nem sei se foi água. Foi água. Estava tomando água, não sei se era água, né? Porque eu não cheguei nem a beber. Aí quando eu fui pegar a caneca escorregou da minha mão, caiu, quebrou. Aí eu olhei e falei assim, putz grila, quebrou minha caneca, tá bom. Aí eu pensei assim, quer saber? A caneca estava velha mesmo, já estava toda horrível, enfim, vou comprar uma caneca nova. Tá aí, ó. Então, felicidade é a melhor forma que você encontra para interpretar os fatos externos que acontecem na sua vida. Então, isso é uma coisa. Agora, quando você tem a sexta geração, que é uma geração em que você busca a felicidade, claro, você tem que buscar a felicidade por meios lícitos. Tudo bem? Então, buscar a felicidade. Essa sexta geração é a geração que justifica a união de pessoas do mesmo sexo. Essa geração é a geração que justifica quando as pessoas do mesmo sexo adotam filhos. Perfeito? Essa geração é que justifica o Supremo Tribunal Federal ter decidido que aquele indivíduo ele tem ali uma característica externa que seja oposta ao seu registro civil de nascimento, que ele possa alterar no cartório, independentemente de decisão judicial. Então, a busca pela felicidade significa o seguinte: se aquela pessoa ela é feliz do jeito que ela está e ela não viola nenhuma diretriz constitucional, o fato dela estar ali daquela maneira, daquele jeito, buscar aquela religião específica, ou aparentemente ser diferente, se ela está feliz, deixa ela. Se isso não é nenhum ato ilícito, que ela seja feliz. E as pessoas têm que aprender a respeitar isso. Então, a própria sexta geração, sexta dimensão, é uma geração que ataca veemente ali a discriminação negativa. Tudo bem? Então, tudo isso que eu falei para vocês cai em prova. Não tem jeito. Vamos fazer o seguinte? Vamos analisar ali o que está na tela. Vamos lá, por gentileza? Então, analisando o que está na tela, eu tenho aqui a sexta geração ou sexta dimensão. É o direito de buscar a felicidade. É a busca contínua da felicidade por meios lícitos. Tem que ter meios lícitos. Tudo bem? Ok. Exemplos. Aí você tem a união homoafetiva. Eu tenho cirurgia de mudança de sexo. Tá? Temos aqui a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Ok? Ok. E aí eu vou colocar uma questãozinha de prova para vocês. Olha só, vamos lá. Olha que interessante. A questão até foi do exame de ordem. 2017, ano passado. A teoria dimensional dos direitos fundamentais examina os diferentes regimes jurídicos de proteção desses direitos ao longo do constitucionalismo democrático, desde as primeiras constituições liberais até os dias de hoje.
Nesse sentido, a teoria dimensional tem o mérito de mostrar o perfil de evolução da proteção jurídica dos direitos fundamentais ao longo dos diferentes paradigmas do Estado de Direito, notadamente do Estado liberal de direito e do Estado democrático social de direito. Essa perspectiva, calcada nas dimensões ou gerações de direitos, não apenas projeta o caráter cumulativo da evolução protetiva, mas também demonstra o contexto de unidade e indivisibilidade do catálogo de direitos fundamentais do cidadão comum. A partir dos conceitos da teoria dimensional dos direitos fundamentais, assinale a afirmativa correta. E aí vamos lá. Vamos assinalar a afirmativa correta. Letra A. Os direitos estatais prestacionais ligados ao Estado liberal de direito nasceram atrelados ao princípio da igualdade formal perante a lei, perfazendo a primeira dimensão de direitos. Rapaz, olha a questão de prova do exame de ordem, questão interessante, né? Então vamos lá. Quando você tem aqui os direitos estatais prestacionais, que o Estado tem que agir de forma proativa, isso não tem nada a ver com a primeira dimensão. Isso está relacionado à segunda dimensão. Tudo bem? Então, a letra A, ela está fora. Não tem nada a ver com a primeira dimensão. É a segunda dimensão. Vamos para outra questão de exame de ordem. A chamada reserva do possível, deixa eu só arrumar aqui. A chamada reserva do possível, ok? Reserva do possível fática, que nós já estudamos isso, relacionada à escassez de recursos econômicos e financeiros do Estado, não tem influência na efetividade dos direitos fundamentais de segunda dimensão do Estado democrático social de direito. Será que não tem essa influência? Não tem nenhuma influência ou tem influência? Tem influência, sim. Então você tem aí que a característica da reserva do possível, ela é vinculada aqui aos recursos econômicos e financeiros do Estado e vai ter sim influência, então eu vou riscar esse não, na efetividade dos direitos fundamentais de segunda dimensão. Tá bom? Ok. Vamos para a letra C. O conceito de direitos coletivos de terceira dimensão se relaciona aos direitos transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, como ocorre no direito ao meio ambiente. Então, vamos lá, hein? Olha que interessante. Quando você tem os direitos coletivos, em sentido amplo, eles são chamados de direitos transindividuais, perfeito. E esses direitos transindividuais, eles podem ter natureza divisível ou indivisível. Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos voltar aqui, ó, rapidamente. Eu sei que você vai ficar tonto aí, mas vamos lá. Aqui, olha lá, ó. Tá vendo? Direitos deixa eu só mudar aqui o esqueminha do apontador, aí você vai entender melhor. Direitos transindividuais ou coletivos em sentido amplo. Você tem aqui direitos difusos, tem direitos coletivos em sentido estrito, direitos individuais homogêneos ou acidentalmente coletivos. Você vê aqui, ó, que quase todos são indivisíveis. Os direitos difusos são indivisíveis, os direitos coletivos em sentido estrito são divisíveis, mas os direitos individuais homogêneos ou acidentalmente coletivos, eles são divisíveis. Ok? Tá. E ao analisar isso, olha que doideira, hein? Ao analisar isso, você, quando visualiza a alternativa da questão de prova do exame de ordem, tá? Que traz aqui a letra C, quando a própria alternativa diz que o conceito de direitos coletivos de terceira dimensão se relaciona a direitos transindividuais de natureza indivisível, dá a entender que todos são indivisíveis. Isso está errado. Não são todos os direitos transindividuais que são indivisíveis, porque os direitos transindividuais, especificamente, se forem considerados individuais homogêneos ou acidentalmente coletivos, eles são divisíveis. Certo? Então,
Ao afirmar, quando a banca afirma que todos os direitos transindividuais ou coletivos em sentido amplo são indivisíveis, a banca ela se equivoca com a letra C. Então a letra C não é a resposta. Vamos à letra D. Letra D destaca o seguinte: sob a égide da estabilidade mínima do Estado liberal, os direitos negativos de defesa dotados de natureza abstencionista são corretamente classificados como direitos de primeira geração. E foi isso que nós vimos. Os direitos de primeira geração são direitos que impõem uma limitação ao abuso do poder estatal. O Estado tem que deixar de cometer arbitrariedades. Então nós temos aí como resposta a letra D de dado. Certo? A OAB adora isso aqui, pessoal. Adora essa parte das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Vamos fazer aqui uma outra questão, foi também da OAB, mas foi uma prova que foi reaplicada na Bahia. Deu algum problema lá, que eu não lembro na época. E aí teve essa reaplicação da prova na Bahia. Então diz o seguinte a prova, com a promulgação da Constituição de Weimar, 1919, ocorreram transformações paradigmáticas no regime jurídico de proteção dos direitos fundamentais, o que alterou a concepção negativa do papel do Estado, que apenas consagrava as liberdades individuais e a igualdade formal perante a lei. Então, doutores, vamos lá. Com o advento da referida ordem constitucional, o Estado deve agir positivamente para garantir as condições materiais de vida digna para todos e para a proteção dos hipossuficientes. Esse texto descreve o ambiente em que o direito constitucional positivo, vamos lá, tá? Quando o Estado tem que agir proativamente, olha lá, positivamente, para garantir condições materiais da vida digna. Então esse texto se refere, vamos lá, esse texto, né, descreve o ambiente em que o direito constitucional positivo estabeleceu os direitos individuais negativos de primeira dimensão. Não. Se o Estado tem que agir positivamente, não são os direitos individuais negativos de primeira geração ou dimensão. Isso representa a segunda geração ou dimensão. B. Consagrou os direitos sociais prestacionais de segunda dimensão. Pronto. Já dei a resposta, né, praticamente. Resposta letra B de bola. Ok? Tudo bem? Vamos lá. C. Definiu os direitos transindividuais de solidariedade de terceira dimensão. E D. Instituiu os direitos humanos metaconstitucionais de quarta dimensão. Nada a ver, nenhuma das duas. Quando se fala em direitos transindividuais de terceira geração, isso não tem nada a ver, obviamente, não tem compatibilidade com o que está no texto. Tudo bem? Direitos humanos metaconstitucionais de quarta geração, todas essas gerações, né, que envolvem direitos humanos são gerações metaconstitucionais, tá bom? Mas não tem nada a ver com o texto. Ok? E aí vou avançar, vamos fazer uma outra questão agora de técnico judiciário, hein? Vamos lá. Olha lá, essa questão a banca CSPB buscou um posicionamento da doutrina aprofundada, hein? Tá lá, ó. Os direitos fundamentais, julgar certo e errado, tá? Os direitos fundamentais considerados de primeira geração compreendem as liberdades clássicas, as liberdades negativas ou as liberdades formais. Então, doutores e doutoras, se você olhar a quarta geração, esse posicionamento do Paulo Bonavides, vê se eu pego aqui rapidinho, tá lá, ó. Quarta geração é da democracia, é a geração da informação, é a geração do pluralismo. Ok? Então tá aí, ó. Democracia, informação, direito a pluralismo. E aí? Vamos lá. Tá aqui, ó. Os direitos fundamentais considerados de primeira geração compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais. Opa, rapaz, eu estou bebendo. Pois é, pegou aqui, eu viajei, fui lá na quarta geração, mas aqui é primeira geração. Primeira dimensão é realmente a liberdade negativa, clássica ou formal. Questãozinha correta. Não sei de onde que eu tirei quarta geração. Peço desculpas. Vamos lá. Aqui, ó. Questão delegado de polícia, Rio de Janeiro. Questão diz o seguinte:
A complexidade da vivência social pós-globalização exige cada vez mais a especificação de direitos e garantias fundamentais, objetivando a manutenção da dignidade da pessoa humana, preceito fundamental da nossa lei maior. Dentro desse contexto, pode-se afirmar corretamente que a. Os direitos de quinta geração representam os advindos da realidade virtual, que compreende o grande desenvolvimento da cibernética na atualidade, implicando o rompimento de fronteiras, estabelecendo conflitos entre países com realidades distintas via internet. Então, doutores e doutoras, essa realmente é a característica da quinta geração ou quinta dimensão. Tem que tomar um certo cuidado, mas vamos fazer o seguinte, ó. O pessoal tomou um certo susto quando viu aqui que a quinta geração, ela rompe as fronteiras e estabelece conflitos. Aí o pessoal ficou meio assim, né? Estabelece conflitos entre países com realidades distintas via internet. Esse conflito não é conflito bélico, é o conflito cultural. Então, quando a questão, pode vir aqui comigo por gentileza, ela destaca que a quinta geração é a geração da cibernética, tranquilo. E aí você vê em cibernética, internet. A internet veio para romper fronteiras, estabelecendo aí conflitos entre países com realidades distintas? Sim. Mas espera aí, como assim? Olha, se eu for analisar a cultura brasileira, eu tenho aqui a cultura brasileira. Ao comparar a cultura brasileira com uma cultura árabe, por exemplo, eu vou ver que tem muita coisa incompatível. Então, se eu for analisar a cultura brasileira com a cultura chinesa, eu vou ver que tem ali incompatibilidade, não é isso? Então, você tem lá na China, o pessoal gosta de comer, sei lá, inseto, come cachorro, come pombo, enfim. E aqui no Brasil, a gente come cachorro, come pombo, come inseto. Olha, eu vou te ser sincero, eu moro aqui no Rio de Janeiro. No centro do Rio de Janeiro, acredito que eu tenha até comido algum pombinho ali e tal, porque o pessoal do churrasquinho e tal, não sei o que é aquilo, né? Vem um gatinho ali, enfim. Mas né, a cultura brasileira não é uma cultura de comer cachorro, de comer pombo, de comer gato, não vem isso. Então a internet, por meio da internet, você descobre culturas diferentes que vão entrar em conflito com a sua. É isso que está destacando aqui a letra A da quinta geração. Então a letra A está perfeita. Tudo bem? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos comparar com as alternativas B, C, D e E. Acho que tem E também, tá? E aí eu vou falar para você, está errado por causa disso, e assim vai. E aí fica legal. Vamos então na tela? Então na tela, analisando aqui a letra B, perfeito? Então vamos lá. Analisando a letra B agora, não, a letra A deixa eu só marcar, ela está certa. Ok. E vamos aí analisar a letra B. B diz o seguinte: os direitos de quarta geração são direitos transindividuais. Já errou. Por quê? Os direitos transindividuais são direitos de terceira geração. Então, os direitos de quarta geração são direitos transindividuais, mas também observados como direitos coletivos ou difusos. Tudo bem, se for coletivo em sentido amplo ou difuso, faz parte da terceira geração. Basicamente relacionados ao direito ao meio ambiente terceira geração. Meio ambiente equilibrado, ao desenvolvimento econômico e defesa do consumidor. O erro, ele pode ser aqui, ó, identificado só com a geração. Então, se eu colocar terceira geração, eu consertei a questão. Tá? E aí, vamos lá. Letra C. Os direitos de terceira geração são direitos de manipulação genética. Já paro. Por quê? A manipulação genética não corresponde à terceira, corresponde à quarta geração. Tudo bem? Que é uma geração relacionada à biotecnologia, é uma geração relacionada à bioengenharia, que tratam ali de questões sobre a vida, a morte, requerem uma discussão ética e prévia. É a questão ali do projeto Genoma, né, dos alimentos transgênicos, de clonagem, é a quarta geração. Certo? Ok. E aí eu tenho a letra D,
Olha a letra D aí, ó. Então até agora a gente está vendo aí várias situações erradas, né? Confirmando o favoritismo da letra A. Letra D. Os direitos de segunda geração são direitos individuais, preservando a liberdade do indivíduo em detrimento dos abusos legislativos do Estado. Tá. Doutores e doutoras, a segunda geração é a geração dos direitos individuais? Negativo. A segunda geração é a geração dos direitos sociais, econômicos e culturais. Geração dos direitos individuais é a primeira geração. Ok? Tá. Depois eu tenho a letra E. Os direitos de primeira geração outorgam limites ao Estado, consagrando os direitos sociais. Então, doutores e doutoras, a primeira geração está vinculada aqui aos direitos sociais? Negativo. Tá bom? Primeira geração não está vinculada aos direitos sociais. Direitos sociais representa ali a segunda geração. Então, olha só que questão fantástica, né? A letra A é a nossa resposta. Acabamos de fazer uma questão aí de delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então tá aí, letra A, a nossa resposta, e vamos avançar para mais uma questão de prova. Então, próxima questão de prova. São direitos de quarta geração. Agora sim, né? O direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. E eu comentei isso com vocês. Democracia, informação e direito ao pluralismo representa a quarta geração. Então, questão certa. Ok? Vamos lá. Essa questão aqui é repetida. Essa aqui eu já respondi, que é a questão da FGV, né? Legal. E vamos aqui entrar numa análise clínica dos direitos sociais. Perfeito? Olha, se você acha que conhece os direitos sociais, quero te fazer uma pergunta então, né? Você, professor, não vou assistir essa aula aqui não, direitos sociais, super tranquilo, tá bom. Bom, você viu comigo que os direitos sociais, ele depende da capacidade econômica do Estado, certo? Então, os direitos sociais, para serem cumpridos, o Estado precisa ter uma saúde financeira razoável para garantir o exercício desses direitos sociais. Tá bom. E aí, se você for ler o artigo 6º da Constituição Federal, lá destaca que são direitos sociais: saúde, educação, alimentação, transporte, lazer, proteção à maternidade, proteção à infância, assistência aos desamparados, e assim vai. Perfeito. Tá. Eu quero te fazer uma pergunta. Os direitos sociais previstos no artigo 6º, eles são considerados, letra A, direitos coletivos. Letra B, são direitos individuais. Letra C, são direitos genéricos. O que você acha? Só vou te dar 3 opções, hein? Os direitos sociais previstos no artigo 6º são direitos coletivos, direitos individuais ou direitos genéricos? O que você acha? A resposta é, segundo o posicionamento da doutrina moderna, são direitos genéricos. Depois eu vou melhorar isso aqui com vocês, vou explicar de forma detalhada. Então isso cai em prova, pessoal. Os direitos que envolvem aqui a própria relação dos direitos sociais não são direitos coletivos, como muita gente já decorou isso. Às vezes num livro desatualizado, numa apostila desatualizada, você vai ver isso. Mas está errado. Os direitos sociais, enfim, eles são considerados direitos genéricos. Tá bom? Depois eu vou explicar que o fato de ser direito genérico tem uma similitude ali com direitos difusos. Tudo bem? Mas eu quero só reforçar com você que quando se fala em direitos sociais, eu tenho ali uma boa relação com os direitos econômicos, porque os direitos sociais dependem da capacidade econômica do Estado. Então, na tela, por gentileza, só para sedimentar isso daí, analisando aqui toda essa questão que envolve os direitos sociais e os direitos econômicos, os direitos sociais, o pressuposto da existência, né, não dos direitos sociais, dos direitos econômicos, né, tem ali um pressuposto da existência para os direitos sociais. Então você tem aqui que os direitos sociais, ele tutela
o indivíduo, ele tutela, ele protege, né, o indivíduo em si. Então você tem ali a forma de tutela pessoal. Os direitos econômicos são direitos vinculados ali a uma dimensão institucional. Legal? Então, quando eu for analisar o artigo 6º, olha lá, quando eu analiso o artigo 6º, se você for ver com calma, o artigo 6º, ele traz ali conceitos que são complementados pela ordem social. Então, o artigo 6º traz ali, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, que veio com a emenda 90 de 2015, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Tudo bem? Então você tem aí toda a relação que envolve os direitos sociais. E aí você vê que os direitos sociais dependem dos hipossuficientes. Então todos os direitos que você está vendo, trabalho, moradia, lazer, etc., é justamente para atingir principalmente o hipossuficiente, para que ele tenha uma igualdade social. Mas para você entender melhor os direitos sociais, você vai ter que ler a ordem social. Então os direitos sociais, eles integram o conceito de ordem social. E aí, se eu for brincar aqui com vocês, ó, você vê, educação, né, direito social, aí você tem uma complementação de vários dispositivos da Constituição. Isso é chamado de interpretação sistemática. Tem a saúde, tem a alimentação, tem o trabalho, tem moradia. Transporte? Tem? Tem. Tem lazer? Tem. Tem segurança? Também. Tem aí a previdência social? Também. Perfeito? Tudo com complementação. Ah, professor, faltou um. Proteção, maternidade e infância. Verdade. Tá faltando outro. Assistência aos desamparados. Verdade também. Tá aqui, ó. Então, professor, olha só. Como eu vou entender, né, numa visão mais moderna, toda essa classificação dos direitos sociais. Se os direitos sociais eles vão do artigo 6º até o artigo 11 da Constituição Federal, eu quero deixar claro um posicionamento do professor André Ramos Carvalho, né, que é seguido hoje por maior parte da doutrina, que é um posicionamento majoritário. Então vou deixar claro aqui que os direitos do artigo 6º da nossa Constituição Federal são chamados de direitos genéricos. Os direitos do artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e do trabalhador rural, certo? Então, trabalhador urbano e trabalhador rural. E esses direitos que nós encontramos no artigo 7º, eles são classificados como direitos individuais. Quando a própria Constituição destaca aviso prévio, que mais? 13º salário, isso é direito individual, ok? Então, esses direitos individuais, eu quero deixar claro aqui, esses direitos individuais são encontrados no artigo 7º, isso sempre cai em prova. Então, o capítulo 2 da Constituição Federal, que traz direitos sociais, dentro do artigo 6º, esses direitos sociais são direitos genéricos. Dentro do artigo 7º, esses direitos sociais são direitos individuais. E do artigo 8º até o artigo 11, os direitos sociais são considerados direitos coletivos. Que doideira. Por quê? Envolve associação, a greve do particular. Então, doutores e doutoras, tome cuidado com isso. Tome cuidado. Por quê? Porque ao analisar uma questão de prova, hoje em dia, nas antigas não, nas questões de provas antigas não, mas hoje em dia o que está pegando é isso dentro dos direitos sociais. Então, não se preocupe, eu vou reforçar todo esse conceito. Não precisa não estar no negócio doido, não. Vamos lá. Bota lá na tela, por gentileza, Tiagão. E aí nós vamos analisar com o pessoal as características aqui esse conceito, né, que tem sido cobrado muito em prova, que é a classificação proposta do professor André Ramos Tavares. Ok? Tá. Então, nesse posicionamento aqui do professor André Ramos Tavares, traz o seguinte: os direitos do artigo 6º, eles são considerados direitos genéricos. Pum. Os direitos do artigo 7º, conforme eu disse para vocês, são considerados direitos individuais. Pá. Os direitos do artigo 8º até o artigo 11 são considerados direitos coletivos. Pum. Tudo bem? Tranquilo?
Então vamos lá, hein? Vamos começar a fazer prova? Vamos começar a fazer prova. Vou começar a fazer prova com vocês, ó. Tá aqui, ó. Eu adaptei essa questão para você julgar se está certo ou se está errado, tá bom? Então vamos com calma. O direito à saúde, à assistência social e à alimentação são considerados, entre outros, direitos fundamentais sociais prestacionais. E aí? O direito à saúde, assistência social e à alimentação são considerados, entre outros, direitos fundamentais sociais prestacionais. O que você acha? Certo ou errado? Bom, a saúde, assistência social, alimentação, enfim, são considerados direitos fundamentais sociais prestacionais que exigem da atuação proativa do Estado? Sim, tá? Aí você tem que tomar um cuidado, né? Porque, professor, lá no artigo 6º, olha que interessante essa questão, tá? Se você analisar o artigo 6º, deixa eu voltar aqui, ó, para você fazer um comparativo, tá? Porque isso depois pode gerar dúvida na sua cabecinha. Olha o artigo 6º aqui que eu coloquei na tela, vê se está escrito assistência social. Está escrito? Não, não está escrito assistência social, certo? Mas a assistência social, ela visa dar assistência aos desamparados. Então, olha a maldade da banca. Muita gente colocou, então foi questão da FGV, eu só adaptei, peguei uma alternativa, né? Muita gente colocou errado nessa questão, porque trouxe assistência social, né? Enfim, que é uma assistência aos desamparados, e a pessoa colocou errado, porque professor, não tem escrito, não está escrito assistência social. Ah, mas está escrito assistência aos desamparados, não é verdade? E a assistência social visa alcançar os desamparados. Então, o gabarito oficial, Banca FGV, considerou essa questão correta. Tudo bem? Ok? Então, tomar cuidado. Aí vamos outra da FGV. Tá lá, outra da FGV. Evilásio sempre trabalhou sem vínculo formal, realizando tarefas eventuais para pessoas naturais e pessoas jurídicas. Com o passar dos anos, os males do trabalho desgastante diminuíram sua capacidade de suportar longas jornadas, impedindo a assunção de tarefas que efetuava corriqueiramente. Com base nas normas constitucionais, diante da necessidade premente de sobrevivência, deve o Estado ampará-lo, conferindo-lhe remuneração diante da proteção como direito social E aí? Então, com base nas normas constitucionais, diante da necessidade premente de sobrevivência, deve o Estado amparar essa pessoa. Vai amparar essa pessoa conferindo-lhe uma remuneração diante da proteção como direito social. E aí, meu amigo, olha só, vamos analisar com calma, que isso foi pegadinha. Aí você tem lá, direito à previdência, direito à moradia, direito à saúde, direito à assistência, direito de sobrevivência. Rapaz, cuidado, meu amigo, minha amiga. Por quê? Olha só, o Evilásio, ele trabalhou, isso aqui é informação importante, sem vínculo formal. Tudo bem? Se ele trabalhou sem vínculo formal, a previdência social, ela é contributiva, certo? Então, ele trabalhou sem vínculo formal, ele não contribuía para a Previdência. Então, se ele não contribuía para a Previdência, o que vai acontecer nesse caso específico? Ele não vai ter direito à Previdência, tá? Ele vai ter direito à assistência, porque assistência social, então a ideia aqui é amparar, né, essa pessoa. A assistência social seria o direito social melhor aplicado ao caso concreto. Então, meus amigos, a banca, foi a FGV? Deixa eu ver, FGV de novo, tá? Entendeu que a alternativa D é a alternativa correta. Ok? Ok. E aí vamos lá. Vamos aqui a mais uma questão.
Irineu informou ao seu amigo Edson que pretendia ingressar com uma ação em face do Estado para que lhe fosse oferecido o direito social previsto na Constituição da República do Brasil. É correto afirmar que os direitos sociais podem exigir para sua efetividade o oferecimento de certas prestações por parte do Estado? E aí, os direitos sociais, eles não são direitos que exigem do Estado uma atuação proativa? São. Então, meus amigos, a alternativa A, de cara, já é a nossa resposta. Mas vamos ver aqui a letra B. Os direitos sociais não podem beneficiar uma única pessoa, já que são destinados à sociedade. Está errado. Letra C. Cadê? Letra C. São emanações diretas, os direitos sociais são emanações diretas da cidadania, a qual permite a integração do indivíduo à sociedade. E aí? Não tem nada a ver com cidadania, os direitos sociais não tem a ver, a relação da cidadania tem mais vínculo com nacionalidade, não com direitos sociais. Letra D. Asseguram a liberdade do indivíduo perante os poderes constituídos. Não tem nada a ver com os direitos sociais. Letra E. Somente estão ao alcance dos brasileiros natos, os quais estão integrados à sociedade brasileira. Tem nada a ver isso aqui também. Perfeito? Então a melhor resposta, né, é a letra A, que foi a resposta também considerada aí oficial, né, pela banca. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, o nosso bloco praticamente se esgotou. Eu vou finalizar aqui a nossa aula. Na próxima aula vou continuar fazendo exercício, vou fazer inclusive um exercício aqui de técnico administrativo banca ANS, tá, o que está aqui como questão número 8, peço até desculpas porque a minha numeração está um pouquinho bagunçada, mas enfim, não perca a próxima aula porque a gente sempre vai fazer isso, tá? Corrigir, dar a teoria e depois corrigir vários exercícios, e assim que você consegue assimilar melhor todo esse conteúdo que eu sei que é difícil, às vezes você não é da área, ou até sendo da área tem uma certa dificuldade com o direito constitucional, mas a intenção aqui é facilitar e te dar a melhor aula possível. Tudo bem? Fique com Deus, um forte abraço. E aí, pessoal, olha só, vou finalizar a nossa aula, queria agradecer a todos vocês e provavelmente na segunda-feira, eu vou gravar aí a continuação na parte dos direitos sociais. Então, segunda-feira, te aguardo aí nessa aventura do direito constitucional, especificamente direitos sociais. Ok? Forte abraço, fique com Deus, muito obrigado.